A sessão da manhã é como uma aula sobre a Europa, sobre o funcionamento das instituições, onde também são apresentados os principais programas comunitários destinados aos jovens. No entanto, o Euroscola tem muito mais para dar do que meras lições de história. O pai do projeto é Jean-Jacques Fritz, diretor do Gabinete de Estrasburgo do Parlamento Europeu e conselheiro regional adjunto da Câmara de Hackenheim, da região da Alsácia. Nos tempos que correm, ele acredita que este projeto pode ser um dos melhores caminhos para aproximar a União Europeia dos jovens. Vous savez, nos démocraties européennes, quels que soient les pays, sont dans une crise profonde, une crise de confiance. Et toute la vie politique est considérée de manière très critique par nos concitoyens. On voit cela, il y a une baisse de participation aux élections. On n'a plus d'engagement politique au niveau des adultes. Et donc il y a une question de savoir comment répondre à cette crise-là. Parce que la démocratie, c'est un élément essentiel de la vie en commun que nous devons développer. Quel est le meilleur public auquel on peut faire comprendre comment la démocratie doit fonctionner? C'est les jeunes, c'est l'avenir de l'Europe. Donc nous nous sommes dit que les jeunes devaient savoir comment fonctionne l'Europe. Mais que aussi s'engager dans la vie, ça veut dire prendre en compte ses propres responsabilités. Donc les jeunes ont cette capacité de comprendre que j'ai une opinion, je dois la défendre, j'ai des convictions, je suis là pour les affirmer, mais je dois aussi pouvoir partager mes opinions. Je dois aussi pouvoir accepter l'autre dans sa différence et discuter avec lui pour trouver le compromis. Donc c'est vraiment un programme qui est fait pour faire comprendre aux jeunes, d'abord que la politique est une chose noble, deuxièmement qu'il faut s'engager en politique, et troisièmement qu'il faut faire l'effort de comprendre l'autre avant de prendre une décision. Mesmo não sendo fácil falar numa assembleia com centenas de espectadores, os alunos de Rio Tinto esqueceram os nervos e a vergonha e não abdicaram da oportunidade de debater. Uma pessoa sente-se intimidada, é claro. É muita gente, pessoas que não, de outros países. E, aliás, gostei não só de falar, como ouvir outras pessoas falar. Não só pessoas de outros países, como evidentemente nós temos a Andrei, que teve, portanto, que foi para aquela parte mais importante e que foi muito bom estar a ouvi-la, porque é diferente. Nós temos, pronto, ela é da nossa escola, ela está-nos a representar. Ali deram-nos mesmo a oportunidade de falar. Quem quisesse falar, podia. Nós podemos falar. E é uma coisa que nós, no nosso dia-a-dia, pensamos que não. A Europa é construída pelos senhores grandes, não é? E nós não podemos participar nisso. Mas ali eles disseram, não, vocês podem participar, o vosso momento é agora, se querem aproveitar, aproveitem. Foi por isso que eu falei no Parlamento. As nossas ideias vão ser discutidas pelos deputados e só a questão de nós votarmos, podemos ter essa experiência, acho que foi muito gratificante para todos. É claro que eu já vi aquele momento com muita emoção, confesso que sim, porque eu vi os meus alunos ali em grande destaque, no meio daqueles alunos todos europeus, e senti-os muito europeus. Ao contrário do que eles dizem, eu senti que eles eram todos muito europeus. No Euroscola, a liberdade de opinião é uma garantia. É feito um inquérito para testar o sistema de votação e a pergunta é simples: sim ou não ao projeto europeu. Num universo de 409 deputados, 340 votaram sim e 37 votaram não. Neste espaço, os jovens têm a certeza de que a sua voz é ouvida e pode mesmo fazer a diferença. Vous savez, nous recevons ici des jeunes en liberté, c'est-à-dire il n'y a plus les professeurs sont derrière, ils peuvent écouter mais ils ne participent pas, il n'y a pas les parents. Donc ils ont encore les préjugés de leur pays, ils ont encore les préjugés de leurs parents. Et en cours de journée, il y a une évolution, parce qu'on se rend compte, mais je peux dire ce que je veux vraiment dire. Peut-être que ce que j'ai discuté en famille n'est pas tout à fait vrai. Et je découvre quelque chose, un monde nouveau. Et j'ai la liberté de le dire. Ici, vous pouvez dire ce que vous voulez. Il n'y a pas d'obligation d'être pro-européen. Vous pouvez être contre l'Europe. Vous pouvez vouloir une Europe totalement différente. Vous pouvez avoir des désirs très idéalistes de l'Europe. La creación de europeos se hace en las escuelas. Nadie nace con una identidad a cuestas. Nadie nace catalán o español o chino. Se nace en Cataluña o en China, pero se convierte uno en ciudadano de un país porque alguien le enseña a serlo. Hay que fabricar europeos en las escuelas a través de un proceso
de creación de una identidad que se basa en el conocimiento de una historia y en la asimilación de una cultura. Euroscola es una de las formas de hacer eso. O diálogo é obrigatório. Longe da ajuda dos professores, rapazes e raparigas têm de se entender de qualquer maneira. Mas como o que tem de ser tem muita força, a comunicação acontece. E numa mistura de várias línguas, os portugueses lá foram entendendo os colegas europeus. Depois de comermos e termos que juntar os grupos, ter que comunicar quase à força, acho que isso foi interessante. Eu acho, pelo menos, que tivemos mesmo à força ter que dizer qualquer coisa. Não é? Tipo, olha, tens alguém para ficar? Não tens? Queres ficar comigo? Eu pensava que, pronto, ia sentir-me um bocado tímida, que não ia falar muito, mas não, nada disso. Nos grupinhos que nós fizemos no Eurogame e tudo, a comunicação também foi extraordinária. Se um elogio do francês. Acho que o facto de nos obrigarem a comunicar uns com os outros foi muito positivo. É chegar a um país completamente diferente e perceber que, com os poucos conhecimentos que tens, as pessoas esforçam-se por te conhecer e por perceber o que é que tu queres. É. No entanto, nem todos tiveram a mesma facilidade de comunicar. As peripécias multiplicam-se. Eu acho que os ingleses são muito prepotentes. Sabendo que o inglês, que é a língua universal, notei que, por parte de alguns, que eles não faziam o mínimo esforço de tentar falar noutra língua para nós percebermos o que eles estavam a dizer. E nós, no nosso caso, somos portugueses, nós é que tínhamos que fazer o esforço para falar a língua deles ou então não comunicávamos. Eu estava lá e estava a tentar, estava a fazer um grande esforço para lhes conseguir explicar aquilo em inglês. E por mais que eu quisesse, aquilo não saía. Eles estavam-se todos a rir e tal. E teve que ser acho que era italiano, ele teve que me perceber a mim em português e inglês ao mesmo tempo e explicar-lhes aos outros. Foi muito engraçado. Houve um espanhol que eu fui-lhe perguntar se podia juntar-me ao grupo e ele disse em inglês: és portuguesa, mas por favor fala comigo em inglês porque eu sou espanhol, mas não percebo nada da vossa língua. Quando uma pessoa quer realmente falar e comunicar com outras pessoas, comunica seja com linguagem gestual, seja com inglês, francês ou qualquer língua. Comunicar, sim, seja de que maneira for, e isso foi possível. Portanto, eles eram diferentes, perceberam que, de facto, o estudo de uma língua é importante, viram realmente que a língua francesa e a língua inglesa eram línguas necessárias, que não basta falar a língua materna, é preciso falar mais qualquer coisa. No meio da heterogeneidade da União à escala europeia, a coesão do grupo de Rio Tinto saiu reforçada. Nós, dentro do próprio grupo que fomos, se calhar não nos dávamos, não éramos tão próximos e com a viagem conseguimos ter essa união e conseguimos aproximar-nos e falar de coisas que se calhar no tempo letivo não falávamos. Faire comprendre que la meilleure façon de s'enrichir, c'est de donner. Et je crois que les jeunes ici, ils l'apprennent. Je donne de ma particularité et je reçois de la particularité de l'autre. Je n'existe pas sans l'autre. S'il n'y a pas un autre, je n'existe pas non plus. Alors, échanger avec les autres, partager avec les autres, ça me paraît essentiel parce que l'autre, c'est mon miroir. Et si je veux me regarder dans le miroir, je dois regarder l'autre. O registro desta experiência na memória de cada participante é uma certeza. O que não se sabe é se regressam a casa a sentirem-se verdadeiramente europeus. Naquele preciso momento em que estávamos todos diante uns dos outros, por muito pouca informação que nós tivéssemos, por muito pouco europeus, digamos assim, que nos sentíssemos, em comparação com aquilo que podíamos sentir, viveu-se de facto o sonho de uma Europa. Pelo menos o sonho estava lá. Neste momento sinto-me um pouco mais europeia, mas não me sinto a 100%. Penso que também nunca o vou sentir, pelo menos neste momento. Muitas das vezes o que acontece é que cada país, como não acredita na União, rema para o seu próprio bem, para o seu próprio interesse e não propriamente do interesse global, porque essa globalidade não existe na ideia dos jovens, infelizmente.